Meus amados, graça e paz, boa noite. Frio, né? Pois é, a tendência é esfriar mais. Eu louvo a Deus por poder entrar na sua casa nessa noite e estarmos juntos no mais um encontro na terça-feira, trazendo a palavra, trazendo uma pequena meditação para que a gente possa, né, se a melhor coisa que tem da meditação é quando a gente ouve a palavra e pensa assim lá no íntimo, é mesmo. Se no seu íntimo você pensa assim, é mesmo, é porque a palavra efetivamente falou com você. E outra expressão também que talvez a gente possa usar é, nossa, como eu não pensei nisso. Também é muito interessante. É sinal de que a palavra ela tomou um assento na sua vida, né? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos este dia chamado hoje, a Tua presença. Já queremos te agradecer, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu representas na nossa vida. Muito obrigado, Espírito Santo, porque esse foi o dia que o Senhor fez. Nós alegramos e regozijamos nele. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor vá em cada lar, cada casa representada, em todos aqueles que ouvirão a Tua palavra, que receberão, Senhor, esses minutos preciosos da Tua palavra. Que haja uma reflexão, que haja um pensamento uníssono voltado a Ti. Espírito Santo, perdoe os nossos pecados, nossas transgressões e entra mesmo, Senhor, em cada lar, em cada família, mudando, alterando, Senhor, o rumo, trazendo cura, trazendo libertação e salvação. É o que nós te pedimos nessa noite, agradecido em Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver aqui um texto onde Jesus leciona, onde Jesus ensina, onde Jesus pratica, onde Jesus mostra quem Ele é, que podemos aplicar na nossa vida dioturna, na nossa vida cotidiana. A palavra, amados, o bom da palavra é que não é, mas é uma história que se passou há 2000 anos, não tem nada a ver comigo. Esse é o pensamento de muita gente. Não tem nada a ver comigo. Isso aí já passou. Não, isso não aplica na minha vida. Aplica sim. Então tem um texto aqui que Jesus fala de uma cura tremenda que ele faz numa mulher. E esse texto ele está capitulado aqui em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. De 10 a 17. É um termo, é justamente uma falação de Jesus sobre a mulher encurvada. A palavra de Deus diz que ele estava numa sinagoga quando aparece então uma mulher enferma num sábado e ela jazia nessa enfermidade há mais de 18 anos. Então eu pergunto a você, aqui representa uma enfermidade física, uma pessoa que estava enferma no seu físico. Talvez não se aplique a você no seu físico, mas talvez você tenha estado muito tempo enferma no espírito. Pastor, me dá um exemplo de enfermidade no espírito. Dou. Quando alguém faz alguma coisa em você, fala mal e tal, você pensa em reagir ou guarda algum sentimento, alguma mágoa. É uma enfermidade na sua alma, não é uma enfermidade no seu físico, apesar dessa enfermidade poder gerar uma enfermidade no seu físico, mas é uma enfermidade na sua alma. Não estou falando aqui que tem alguém curvado, mas o inimigo ele é sagaz, ele sabe aonde ele pode aproveitar uma circunstância e ali ele te dominar no meio emocional e isso vai irradiar para o seu corpo de uma maneira geral. Nesse caso específico, o texto diz bem claro que havia uma ação ali demoníaca, uma enfermidade no físico, a mulher estava encurvada, sofrendo com problema de coluna e não tinha jeito, até que ela então descobriu. Ficou evidente que havia um homem que estava em um determinado lugar, uma sinagoga, que poder-se-ia curá-la. Então ela foi até esse encontro. Eu te pergunto, nessa noite, você quer ir ao encontro daquele que tem a provisão da cura? Pastor, mas não estou doente não. Legal, ótimo. Nem estou falando e nem quero que você esteja doente.
Ótimo se você não tem doença nenhuma. Você passa esse vídeo para quem tem alguma doença, como eu estou dizendo. Não é doença efetivamente no físico, mas lá na região da alma. Jesus ele ensina que o ser humano ele fica aprisionado pelo pecado, vivendo uma grande aflição. Então nós temos que entender que, como eu já disse, que as aflições elas não se resumem só no nosso corpo, né? Elas se resumem na região da nossa alma. Pessoas que não são adeptas a ouvir um conselho, pessoas que não são adeptas a ouvir um pedido, um mando, né? As pessoas, tudo isso é doença, mano, na região da alma. Eu nasci de novo, mas não está curado. Eu nasci de novo, mas não é novo. É velho, porque as mesmas naturezas do homem adâmico ainda prevalecem nas nossas vidas. Então a palavra de Deus aqui diz o texto assim, ó. Num sábado, Jesus estava ensinando nas sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou e ela disse: mulher, você está livre de sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indagando por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham esses dias para que sejam curados, mas não é hoje o sábado. Porém, o Senhor Jesus respondeu, né? O que Jesus respondeu? Hipócritas, cada um de vocês não depreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Também não pode ser no sábado. Por esse motivo, não se deveria livrar-se desse cativeiro em dia de sábado uma filha de Abraão, e a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava com todos os feitos gloriosos de Jesus realizava. Então, isso aqui é interessante, amado, porque muitos de nós queremos colocar Jesus numa caixinha, numa redoma, numa caixinha, dizendo, ó, Jesus vai atuar assim, vai atuar assado, eu quero Jesus atuando assim na minha vida. Mas essa mulher, ela deu passos de fé. Ela sabia que era sábado, convivia com o povo judeu, entrou numa sinagoga, sabe-se lá já com determinada distinção, porque lá tinha lugar para mulher, lugar para homem, ela não. Ela foi em busca da sua cura, seja as piores ou as advertências que ela poderia ouvir. Ela simplesmente decidiu. Nessa noite eu estou te perguntando, você decide por Jesus? Você decide em compartilhar a sua enfermidade com Jesus? Porque muitas vezes nós não queremos compartilhar as nossas deficiências com Jesus. Compartilhamos muitas vezes com os outros, muitas vezes com parente, muitas vezes com aderente, com pessoas alheias até nós. Mas nós não compartilhamos com Jesus. Deixa eu te falar, é Ele que é o dono da bênção. Ela não procurou o maioral da sinagoga, ela procurou Jesus. E Jesus estava lá. E o que Jesus fez? Ela não podia se endireitar, de modo algum. O esforço humano que ela fazia, pelo esforço humano ela não conseguia. Então tinha que haver uma operação de Jesus. Nessa noite, é uma noite de você também colocar a sua vida na direção de Jesus. Você já tentou de todo jeito, você não conseguiu. E nós, humanos, carnais, temos isso. Primeiro nós tentamos do nosso jeito. Quando não tem jeito, a gente vai para Jesus. Já imaginou se fizéssemos o contrário? Qualquer circunstância ou adversidade, procurássemos imediatamente Jesus? Pastor, o que eu ganharia com isso? O que você ganharia com isso? Você não teria sofrimento, porque ele já resolveria o seu problema de imediato, como fez com aquela moça. O que aconteceu? O texto aqui fala, vendo-a, ou seja, o Senhor já a elegeu. Deus olha para o homem e o olhar de Jesus é o diferencial na vida do homem. O julgamento, o preconceito já fica de lado. Ele não faz distinção disso. Um olhar de misericórdia, um olhar de salvação, um olhar que contempla o mais profundo dos nossos anseios. Então, nessa noite, eu quero te convidar a você entregar esses anseios, essas preocupações, esses medos, tudo a Jesus nessa noite. E Jesus não só viu, como Jesus chamou.
chamou até a sua presença. Chamado de Deus, né, para libertar e para salvar. O que fazer diante de Deus? O que fazer diante dessa palavra? O que fazer diante dessa parábola que nos ensina? Jesus chamou, trouxe, impôs as mãos sobre ela. Um contato. E o que representaria esse contato de Jesus para essa palavra, para isso que nós estamos dizendo hoje? O contato é a igreja. É o convite da igreja como corpo de Cristo. Para dizer que nós não estamos sozinhos. Nós temos aflições, compartilhemos com os irmãos, em intercessão, em busca de oração, mas não. Nós temos uma resistência em compartilhar. Nós temos uma resistência de receber do alto uma intercessão. O corpo de Cristo representaria essa imposição de mãos nos dias nossos atuais. E aí o que aconteceu? O texto é claro, ela se endireitou-se. Endireitou-se para onde? Endireitou-se para a vida. Agora, as pessoas olhariam a ela e falariam, poxa, essa não é aquela que andava curvada? Esse não é aquele que era respondão, que era briguento, que era iracundo? Mas olha o que Jesus fez com ele, olha o que Jesus fez com ela. Esse não era aquele imitante de sexo sem fundo, esse não era aquele todo desorganizado com seus filhos. Olha o que Jesus fez com ele, ou fez com ela. Meu Deus, que testemunho. E aí não poderia partir outra coisa dela que não fosse o quê? Glorificar a Deus, como está bem escrito no texto. E ela glorificou a Deus. O que nós nessa noite podemos dizer é que você que está ouvindo, assistindo esse áudio, você já deu algum, se você nesse dia de hoje, você já deu algum glória a Deus para Deus nessa noite de hoje? Nesse dia? Você, por qualquer momento, seja um momento bom, um momento ruim, tropeçou e tal. Não, Senhor, mas veja só, eu só dou glória a Deus quando eu recebo meu pagamento. Ou seja, só tem, tipo uma troca. Deus só está comigo numa hora boa. Deus só está comigo numa hora que eu... Não. Esteja com o coração mais ardente em glorificar a Deus. Em tudo, diz a palavra, dê glórias, em tudo. Daqui não está falando, olha, nas circunstâncias boas dê glória a Deus. E nas circunstâncias ruins, pastor, fica caladinho. Não, em todas as circunstâncias dê glória a Deus. Nós temos homens de Deus presos, que marginalizados, que para muitos está lá, para o carcereiro olhando aqueles homens presos, e os homens louvando e adorando a Deus. Que sentimento é esse? Nós não. Nós recebemos alguma coisa ruim, tá louco, louvor e adoração passa longe da gente. Então nós precisamos ter um coração ensinado, nós precisamos ser endireitados. E aí, por isso que eu estou aproveitando essa palavra. Vamos nessa noite endireitar? Vamos nessa noite pedir que o Senhor nos endireite? Talvez não seja no físico, mas seja no emocional, em todos os aspectos, relacional, casamento, né, trabalho. Às vezes precisamos de endireitar a nossa mente, né? Convivemos com pessoas, mesmo dentro da igreja, pessoas negativas. Nada está bom, tudo está ruim. Eu estou esperando Deus agir, eu estou esperando Deus agir, eu estou esperando Deus agir. Meu Deus, você não está respirando, você não está comendo, você não está indo ao banheiro, você não está tomando banho, você não está falando, você não está vendo. Você está esperando o que mais de Deus, como presença de agir dele na sua vida? O que você está precisando, muitas vezes, é de um coração grato. Ser agradecido por tudo. Como foi essa senhora, como foi essa jovem, 18 anos, gratidão a Deus pela salvação, pelo que ele tem feito, a vitória alcançada. Né? E, porventura, nós encontramos o quê? Sempre oposição. Os principais das sinagogas já entraram na lei. Não pode ele curar no sábado. Quem somos nós para paralisar o que Deus quer fazer na minha vida e na sua? Receba essa palavra, dê glórias a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, porque Ele já tem feito grandes coisas no seu meio e no meu meio. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijão do pastor no coração de vocês.